Pela graça de Deus, nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizer. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vinda, minha irmã. Vamos refletir a palavra de Deus na liturgia de hoje, dia 8 de abril de 2025. Estamos na quinta semana da Quaresma e a primeira leitura de hoje é retirada do livro dos Números, capítulo 21, versículos do 4 ao 9. Naqueles dias, os filhos de Israel partiram do Monte Hor, pelo caminho que leva ao Mar Vermelho, para contornarem o país de Edom. Durante a viagem, o povo começou a impacientar-se e se pôs a falar contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que nos fizeste sair do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, falta água, e já estamos com nojo desse alimento miserável. Então, o Senhor mandou contra o povo serpentes venenosas que os mordiam. E morreu muita gente em Israel. O povo foi ter com Moisés e disse: Pecamos falando contra o Senhor e contra ti. Roga ao Senhor que afaste de nós as serpentes. Moisés intercedeu pelo povo, e o Senhor respondeu: Faze uma serpente abrasadora e coloca-a como sinal sobre uma haste. Aquele que for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez, pois, uma serpente de bronze e colocou-a como sinal sobre uma haste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Veja, meus irmãos, aqui no Antigo Testamento nós vemos aquele povo escolhido por Deus para ser resgatado de uma terra de escravidão. Esse povo era cuidado por Deus enquanto caminhava para chegar na terra prometida, e este povo não suportou o tempo de espera e começou a se impacientar com a providência divina, porque o maná, o alimento que Deus dava, ele não deixava aquele povo passar fome e morrer no deserto, não. Ele dava o seu alimento, ele sustentava. E o povo começou a ficar inquieto, não suportou o tempo de Deus. Começou a blasfemar contra o Senhor. Olha como é grave o pecado da reclamação, da lamúria. Muitas vezes Deus está provendo algo na nossa vida. Ele nos deu um trabalho, a vida, a saúde. Ele nos deu alguma situação para que a gente cuide. Alguma situação também que vai nos sustentar. Mas às vezes a gente se impacienta, a gente fica inquieto, a gente começa a reclamar. A gente queria que as coisas fossem do nosso jeito e não do jeito que Deus permitiu que fossem naquele momento. A gente começa a reclamar contra os desígnios de Deus, contra a sua divina providência. A gente faz como aquele povo que reclamou. O efeito dessa reclamação do pecado é a morte espiritual, que também provoca essa morte física. Deus permite que aquelas serpentes venenosas apareçam. Um símbolo do mal, um símbolo do pecado, para que aquele povo caísse em si para se converter. Muitas vezes Deus permite situações adversas para que as pessoas percebam onde eu estava com a minha cabeça, o que eu estava fazendo. E aquele povo começou a pensar, começou a olhar para Moisés e pedir perdão. Nós pecamos contra Deus e contra ti, que é um enviado de Deus, e a gente não te ouviu. E Moisés, sempre com aquela paciência, intercedeu a Deus por aquele povo. E Deus mostra a solução. A serpente de bronze elevada numa haste. Isso é a figura de nosso Senhor Jesus Cristo, que vem ser elevado
para atrair todos a si, e todos que olhavam para a serpente eram curados. E hoje em dia, todos que olham para o Cristo na cruz, todos que recebem o poder redentor do teu sangue precioso, são curados do pecado e da morte. Porque sim, quem crê em Cristo, ainda que morra, viverá. Ainda que morra na carne, viverá eternamente no céu, porque vai ressuscitar. Nós precisamos crer nisso e precisamos entender que a reclamação é um pecado, principalmente um pecado contra Deus, porque nós estamos impacientes com aquilo que Ele nos permitiu viver neste dia. Será que você é uma pessoa que agradece a Deus? Ou você discorda e começa a brigar com Ele, como aquele povo? Vamos refletir também o Salmo de hoje? É o Salmo 101, em algumas traduções 102. Ouvi, Senhor, e escutai minha oração, e chegue até vós o meu clamor. Ouvi, Senhor, escutai minha oração, e chegue até vós o meu clamor. De mim não oculteis a vossa face, no dia em que estou angustiado. Inclinai o vosso ouvido para mim, ao invocar-vos, atendei-me sem demora. As nações respeitarão o vosso nome, e os reis de toda a terra a vossa glória. Quando o Senhor reconstruir Jerusalém e aparecer com gloriosa majestade, ele ouvirá a oração dos oprimidos e não desprezará a sua prece. Para as futuras gerações se escreva isto: e um povo novo a ser criado louve a Deus. Ele inclinou-se de seu templo nas alturas, e o Senhor olhou a terra do alto céu, para os gemidos dos cativos escutar, e da morte libertar os condenados. Olha que salmo belíssimo, meus irmãos amados. Aqui nós vemos, que mesmo aquele que passa por dificuldades, mesmo aquele que passa por tribulações, aquele que é oprimido, sim, muitos seguidores fiéis de Deus passarão por tudo isso. Mas no momento da tribulação, nós precisamos agir como aqueles que são fiéis a Deus. Assim como o salmista, com um coração oprimido por várias tribulações, elevar o nosso clamor a Deus com confiança e não com aquela reclamação que é mais uma prece ao inimigo de Deus e não a Deus. Sim, porque a reclamação agrada demais a Satanás. Você perceba que aqueles que reclamam demais estão servindo ao inimigo de Deus, impacientam a todos que estão à sua volta, contagiam, ou na verdade, contaminam o ambiente com suas palavras negativas e atrapalham a vida de todos. São inimigos da cruz de Cristo. Por quê? Toda dificuldade, quando é carregada com Cristo nosso Senhor, é uma cruz que nos ajuda nesse caminho de redenção. E ali, quando estamos carregando essa cruz, nós precisamos nos unir a Jesus e elevar o nosso clamor. Meu Deus, me ajuda, tá difícil, sim, eu reconheço. Mas eu creio que o Senhor tem algo para tirar disso, e quando for o tempo, me ajuda, me tira dessa situação. Eu confio em vós. E eu já confio com aquela esperança de quem louva até no meio da tribulação. Muitos salmos vão nos ensinar a louvar no meio da tribulação. Então, diante de tudo que o mundo tem vivido, louvemos a Deus. Ele tem respostas para tudo no tempo oportuno. Nós não vamos saber de tudo. Nós não vamos ter uma visão além do alcance e enxergar tudo com a ótica de Deus, não. Mas Ele vai. Quanto mais nós nos desapegamos dos excessos, mais fazemos silêncio e ouvimos a sua palavra, mais Ele vai se comunicando conosco e mais as coisas vão ficando claras para nós. Faz mais sentido. Vamos ter uma vida mais reta de busca verdadeira por Deus. E vamos chegar ao ápice da liturgia de hoje no Evangelho, que é retirado de João, capítulo 8, versículos do 21 ao 30. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: Eu parto e vós me procurareis.
mas morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Os judeus comentavam: por acaso vai se matar? Pois ele diz: para onde eu vou, vós não podeis ir. Jesus continuou: vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Disse-vos que morrereis nos vossos pecados, porque se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Perguntaram-lhe, pois: quem és tu, então? Jesus respondeu: o que vos digo, desde o começo. Tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito e a julgar também, mas aquele que me enviou é fidedigno, e o que ouvi da parte dele é o que falo para o mundo. Eles não compreenderam que lhes estava falando do Pai. Por isso, Jesus continuou: quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que é de seu agrado. Enquanto Jesus assim falava, muitos acreditaram nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vejam, meus amados, quando Jesus for elevado, todos vão acreditar, muitos vão perceber que ele é. Então a gente já tem um paralelo direto com aquela primeira leitura da serpente elevada. Todos que olharam para ela eram curados. Jesus elevado, e agora ele é o sacrifício por excelência que cura a todos sem distinção, desde que se arrependam dos seus pecados e procurem a cura naquele que pode curar. Hoje em dia tem gente procurando a cura em tantos lugares estranhos e acabam se tornando ainda mais doentes e morrem no pecado. Que desgraça! Meu Deus, tende misericórdia. Mas diante de um Deus Todo-Poderoso que vem ao nosso encontro e que deixa tudo tão claro, a humanidade ainda é cega. Veja só, lá em Êxodo, Deus, na sarça ardente, se manifesta a Moisés e fala o seu nome. Quando Moisés pergunta como é que esse povo deve te chamar, e Deus diz: eu sou aquele que sou. Esse nome vai gerar um tetragrama de letras sagradas, 4 letras, mas vai formar a palavra Yahvé, ou Javé. É o nome de Deus, o nosso Deus único, o Deus onipotente e todo-poderoso. Essa palavra significa eu sou. Jesus aqui, neste evangelho, ele usa exatamente essas palavras para dizer eu sou. Vocês perceberam a entonação que eu usei aqui para diferenciar na hora da leitura Jesus dizendo eu sou algumas vezes nesse evangelho, depois você leia novamente para perceber. Jesus utiliza essa palavra para mostrar eu sou Deus. A cura, a libertação, o alívio, o refrigério, tudo o que a humanidade precisa está em mim, que sou a luz que vem iluminar as trevas. Jesus se assume como Deus e muitos não estavam entendendo. Alguns perceberam e a palavra diz que muitos se converteram, creram nele, já estavam a caminho da salvação. Hoje em dia, o processo é o mesmo. Acreditar que Jesus é Deus, que Ele está presente na Eucaristia, que Ele está presente nos sacramentos, que Ele está com o Teu Santo Espírito guiando o povo de Deus para a salvação. Tomar posse dessa graça, se arrepender dos próprios pecados, buscar a vida reta, seguindo os mandamentos, perseverar na fé até o fim, mesmo diante das perseguições, mesmo diante das cruzes. Eis o caminho para a gente seguir aquele que é o grande eu sou, um Deus de amor que está aqui para nos curar. Entrega para Ele
tudo aquilo que te adoece e principalmente o pecado, que é a pior doença de todas. Ele vai te curar, Ele vai te salvar, Ele vai te libertar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estivemos e permaneceremos reunidos em nome deste Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique com Deus e até a próxima. Espera aí, não vai embora. Na descrição desse vídeo tem um convite para você, um link especial para que você participe da nossa jornada bíblica. Se você gostou dessa reflexão da palavra, vem para a nossa jornada bíblica. Vamos aprender com a palavra de Deus. Tem uma comunidade de pessoas que está estudando conosco. Descubra como entrar na nossa jornada bíblica. Você pode escanear esse QR Code, você pode clicar no link da descrição e participar conosco nessa jornada que vai mudar a sua vida. É um convite especial para você. E você que está acompanhando a liturgia dentro da jornada bíblica, aproveite todos os espaços, vá na comunidade, deixe o seu comentário abaixo desse vídeo e vamos cada vez mais movimentar este lugar de pessoas que querem amar mais a Deus. Um abraço para todos vocês. A gente se vê cada vez mais na jornada bíblica.